Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui mediando esse painel no ScienceBiz. É o painel chamado All for Food, inovando na conexão da academia com múltiplos stakeholders do ecossistema de alimentos e bebidas. O nome é grande, mas vocês vão ver por quê, né? Eu, assim, na verdade, como mediadora, né, só quero mesmo ressaltar, né, que o All for Food, vocês vão ver isso a partir de agora, é uma iniciativa super inovadora que cria uma conexão ativa e colaborativa de soluções para esse ecossistema. Na verdade, uma demanda, eu vou mostrar aqui para vocês, uma demanda do... Espera um pouquinho que eu tenho que... É uma questão de conexão minha aqui, pronto. É uma demanda, na verdade, do setor produtivo e da sociedade também, né? Não que não existia relações pontuais entre, né, esse ecossistema, mas vocês vão ver que é um momento bastante diferente que a gente está proporcionando aqui, uma iniciativa bem diferente, né? Só para vocês terem ideia, a gente já tem 22 centros de pesquisa e ensino conectados, né, em parceria com o setor produtivo. Alguns desses parceiros a gente tem a honra que tá com eles aqui, e eles vão falar um pouquinho mais o que a gente quer dizer com conexão ativa e colaborativa de soluções. Eu não vou querer ocupar o espaço desses nossos ilustres convidados, mas antes de tudo eu não poderia deixar de dizer, né, que essa iniciativa aqui teve a garra muito presente, né, da professora Vivian, que vai falar com a gente no final, contar um pouco sobre isso, né? E ela vai ver como é que a gente está montando essas pontes aí entre a academia e o setor produtivo. Para iniciar, eu vou chamar aqui a Juliana Glaser. Na verdade, ela não está presente, ela por uma questão de agenda, mas ela deixou um vídeo para a gente que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês e... Espera um pouquinho só, preciso me organizar aqui. E ela é gerente de inovação em portfólio da Nestlé, tá? Vocês estão vendo? Dizem que é a questão que mais se fala no Zoom, né? Vocês estão vendo? Tá tudo ok? Sim, Silvia. Sim. E daí vocês vão me falar se estão ouvindo também, tá? Já nessa estrutura é justamente acelerar. Tem que voltar um pouquinho. Tem que voltar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou responsável por inovação aberta na Nestlé e hoje a gente vai falar justamente da modalidade de inovação aberta entre grandes corporações e academia, que tem se mostrado muito efetiva para gerar mudanças positivas na sociedade. Na Nestlé é uma prática bastante estratégica que trouxe até agora alguns cases bacanas que eu vou dividir com vocês e eu espero que isso inspire futuros projetos. Bom, o nosso case mais recente e motivo de bastante orgulho é o nosso Centro de Inovação e Tecnologia, que é um espaço dedicado a testes de novas tecnologias da Nestlé para toda a Zona Américas. É um espaço que fica dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde já tem várias universidades, startups e grandes empresas, assim como a Nestlé. Então, o objetivo da Nestlé entrar nessa estrutura é justamente acelerar todos os nossos projetos de Connected Factories e de Indústria 4.0. A gente já tem investido nessas duas frentes desde 2016, mas a ideia agora é acelerar cada vez mais por meio de parcerias a implementação dessas tecnologias para a indústria 4.0. No ano de 2020, esses investimentos desde 2016 foram muito importantes para a gente superar todos os desafios que esse ano trouxe. Então, desde a parte de trabalho remoto, a parte de estruturas de robôs colaborativos. Então, a gente acredita que essa é uma frente super importante para a companhia. A gente quer avançar, então, cada vez mais trazendo inovações que gerem colaboração e transformação positiva para toda a cadeia e para todos os envolvidos. Outro case bacana e já não tão recente, a gente vem trabalhado
há bastante tempo, junto com a Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais. É um programa que a gente tem em parceria para desenvolver as famílias produtoras de leite da região. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas a Nestlé é um grande comprador de leite aí para o Brasil. A gente compra e produz bastante leite e é muito estratégico também essa parceria. Então, a gente vem desenvolvendo junto com os estudantes de medicina veterinária, zootecnia e engenharia agronômica. Então, são mais de 2.000 estudantes capacitados até o momento. Ainda falando de leite, a gente tem o Ideas for Milk, que é uma parceria aí também junto com a Embrapa, a parte de gado, né, leiteiro da Embrapa, e a gente entra na Y-Cup, que é uma parceria aí junto com eles. O objetivo da Y-Cup é aumentar a produtividade da produção de leite dos mais de 800 mil pequenos produtores de leite no Brasil. E a gente aumenta essa produtividade por meio da qualidade do leite, justamente. A Y-Cup também acompanha o Vacathon, que é uma maratona aí para desenvolver novas tecnologias também para essa indústria leiteira, que vai desde criação, mentoria e elaboração de projetos para poder incentivar aí o pequeno produtor e auxiliar nesse ecossistema. Saindo um pouco desse universo do leite, da agronomia, a gente teve um desafio muito interessante aí junto com a Faculdade Getúlio Vargas, a FGV, é uma parceria de longa data, e aí um case bem bacana que a gente tem foi a parreira interativa. Então a Nestlé todo ano tem a Páscoa como um período muito importante para a venda de chocolates, e aí a gente desafiou os estudantes da GV de administração a nos ajudarem a reinventar a Páscoa. E aí a solução que veio foi realmente uma parreira interativa, então a parreira de ovos todo ano é igual, né? E aí os alunos nos desafiaram, na verdade foi quase o contrário, a mudar esse ponto de venda nesse período tão importante. Então foi um projeto muito bacana no qual os estudantes deram a ideia, mas também participaram das prototipagens e das validações até a última etapa. Então, aí até agora a gente deu exemplos dos quais a academia entra com a tecnologia, entra com a ciência de base, e nesse exemplo aqui a academia entrou justamente com a parte da ideação, da parte mais criativa. Então tem muitos modelos diferentes para a gente trabalhar junto com as universidades, né? Movendo um pouco de volta para esse universo aí da inovação tecnológica com parceria com universidades e afins, a gente tem um case muito bacana que foi o nosso Nescafé Dolce Gusto do Seu Jeito. Foi um projeto que começou, foi concebido e foi executado inteiramente no Brasil. Então a gente se orgulha bastante desse processo aqui, trazendo inovação para o nosso país. A gente fez junto com o Senai, então na parte, primeiramente, a gente identificou, né, que existia uma demanda do consumidor por uma cápsula, uma caixa de cápsulas mais personalizada. E aí a gente procurou o Senai para desenvolver com eles um protótipo de um robô que automatizasse esse processo de combinação de cápsulas sem perder eficiência, né? A gente tem hoje essa combinação de cápsulas, ela é feita no nosso centro de distribuição e o target do projeto, o objetivo era não perder eficiência. E aí depois que a gente passou dessa etapa de prototipagem em parceria com o Senai, a gente foi para uma empresa de automação de Joinville, que também é um polo de inovação do Brasil, e assim hoje a gente tem um produto que é um super sucesso, que é o Dolce Gusto do Seu Jeito, que permite justamente essa personalização e cada consumidor consegue ter uma caixa de cápsulas de café completamente personalizado. Para fechar, nosso último case que eu trago chama justamente Nescafé Big Case, que foi um desafio para universitários. Então, a gente teve um desafio de negócio real, assim como o da Parreira, para todos os universitários e recém-formados aí na escola. E aí a ideia justamente era, por meio desse desafio de crowdsourcing, recrutar os nossos futuros estagiários e trainees. Então, parcerias com universidades podem ocorrer de diversas maneiras. A Nestlé hoje está aberta para esse tipo de parceria e a gente espera que com o All for Food a gente alavanque ainda mais esse tipo de relacionamento aí com a academia. Obrigada, pessoal. Até mais. Bom, gente, acho que a gente começou bem, né, com bastante exemplos super bacanas, né, como essa conexão é importante. E agora a gente vai passar a palavra para a Estela Rodrigues Munhoz Ortega. Ela é gerente de marketing na Givaudan, e queria um pouco que ela falasse também como que ela vê essa questão dessa relação aí um pouco a universidade e as empresas. Sim, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, essa relação é super importante, a Givaudan super apoia e participa, e daí, da mesma forma, né, que a Juliana trouxe aqui alguns exemplos, eu fui buscando dentro da Givaudan e conversando principalmente com os heads de inovação, né, o Edward, o Alexandre, que responde global pela inovação no Brasil, e o que a gente vê, assim, de muita aposta que a universidade, de fato, nos traz inovação, nos traz o complemento que a indústria precisa para desenvolver ingredientes e renovar a indústria. Tem um exemplo super recente que tem acontecido desde 2017 e que nós estamos colhendo bons frutos, que é a Universidade de Berkeley, na Califórnia. Eles estão fazendo a construção de vários estudos de proteínas vegetais. Então, a gente teve um relatório super interessante sobre diferentes proteínas, desde o grão de bico, semente de girassol, e toda uma avaliação de a disponibilidade desse ingrediente, o quanto ele gasta de água, de energia, o quanto é rico em proteínas, em vitaminas, em o que a gente pode usar na indústria. Então, esse é um case que está dando frutos ainda e que agora a gente lançou um outro relatório falando sobre o mercado de peixes análogos e como que é esse mercado no Brasil. Então, a gente está falando da parte de veganismo, flexitarianismo, vegetarianismo, que são pessoas que buscam alternativas da carne animal, mas a gente também vê um lado de que os oceanos estão cada vez mais poluídos, que tem um excesso de pesca que está acabando com muitas espécies. Então, os dois lados da balança, que a universidade nos ajuda com muita fonte de informação sobre esses assuntos. Um outro exemplo também que é super interessante e que mescla, né, a universidade e daí traz também a parte de startup, que o All for Food junta, né, todas essas pontas, de um produto que ganhou no ano passado na FISA, o Food Ingredients South America, como um ingrediente mais inovador, que é um resultado de um estudo criado em startup, e que a Givaudan fez uma parceria, e daí tem uma negociação de comercialização, que é um ingrediente que chama Ultimine Iron, que ele é de um cogumelo e que traz ali um benefício de absorção de ferro, e um produto super interessante e inovador para a categoria de alimentos. Então, assim, só conversando com o Alexandre, ele me falou rapidamente, assim, de um overview de 7 projetos diferentes acontecendo com universidades em todo o mundo. Tem muita coisa nos Estados Unidos e na Europa, e a intenção é trazer cada vez mais essa interação aqui para o Brasil, como a gente está fazendo agora e apoiando o All for Food. Bom, agradeço muito, Estela, muito legal também as suas colocações. E eu passar a palavra agora a Juliana Takahashi, ela é gerente de inovação da Danone. E, por favor, Juliana. Oi, pessoal, boa tarde. Estela, queria até aproveitar um gancho aqui, né, que eu também fui fazer a minha lição de casa aqui na Danone, entender o que está acontecendo. E aí, para quem não conhece, hoje a Danone no Brasil, ela atua com 3 divisões que operam separados. Então, eu trabalho na divisão a gente chama de EDP, que é a divisão de lácteos e plant-based. A gente tem outros 2 negócios aqui no Brasil, um que é o de águas, então Bonafont, acho que é a marca mais conhecida. E a gente tem uma terceira divisão que é a Nutrícia. E eu troco bastante com essa divisão, Nutrícia está bem avançado aí nos processos de inovação aberta, e eles trouxeram um case, inclusive, de trabalho entre a Danone e Nutrícia, a Givaudan e os estudantes da graduação da Unicamp, que está sendo bem bacana, né? Está sendo tocados ali por eles. E aí eu fui ver, bom, o que a gente tem feito recentemente aqui na nossa divisão, né? E aí eu descobri um projeto bem bacana, e eu não sei se todo mundo conhece, mas a Danone hoje ela tem uma iniciativa muito forte aí de cunho social e econômico, que é o projeto Quiteiras. Então, para quem não conhece, eu super recomendo dar uma olhadinha lá no nosso site corporativo. Mas basicamente ele fomenta, né? Ele quer desenvolver o empreendedorismo entre as mulheres. Os homens também são bem-vindos. Mas a ideia é que a gente possa, dentro de comunidades aí menos favorecidas,
gerar renda e trazer trabalho, né? Então, se eu olho também de um ponto de vista econômico, pensando em Danone, é um tipo de canal que se a gente olha lá para trás, a gente não tem acesso, né? E essa é uma forma de, através da venda, porta a porta, disponibilizando os nossos produtos, chegar numa comunidade aí, levando uma oferta de produtos que hoje a gente sabe que às vezes acaba não chegando ou as pessoas acabam não tendo acesso mesmo. Então, e aí veio o Covid, essa é uma iniciativa que já roda há algum tempo, veio o Covid, todo mundo está em casa, a gente vê uma dificuldade também de, enfim, saúde, as pessoas perdendo seus trabalhos, muita gente desempregada. Então, aqui dentro começou a rolar um movimento de entender, bom, o que eu posso fazer? Como que eu posso ampliar esse projeto? Como que eu posso atrair novas quiteiras? Como que eu aumento a área de abrangência? Então, levantaram-se diversas possibilidades e a gente começou a entender, bom, o que eu posso fazer? Como que eu posso me conectar? E a gente foi olhar aí na nossa rede de contatos e surgiu a possibilidade de trabalhar com a Miami Ed School. E foi muito bacana, porque no momento que a gente abordou eles também estavam buscando um projeto que fosse real, então, para apresentar para os estudantes algo real, e que tivesse um cunho social atrelado. Então, acho que aqui a gente teve um perfect match, porque se a gente olha para o nosso projeto de quiteira, sim, ele tem um ponto social aqui muito forte, e basicamente a dinâmica, né? A gente apresentou os desafios, os estudantes se dividiram nos grupos, e é um projeto fresquinho, a gente colocou ele no mercado para rodar agora com essas novas soluções em novembro, então não tenho ainda muitos resultados para compartilhar, mas do nosso lado, como corporação, né, o que a gente vê de super positivo? É a agilidade que esse tipo de conexões traz para o nosso negócio. Em segundo lugar, eu acho que tem a mente fresca, né? São estudantes que não estão inseridos nos nossos problemas, nas nossas rotinas, então trazem um olhar totalmente diferente. E em terceiro lugar, eu colocaria as próprias conexões aí criativas, né? Quando a gente junta gente que tem uma realidade muito diferente da nossa, sempre dá um jogo bacana. E quando a gente olha do lado também dos estudantes, da Miami Ed School, eu pontuo aqui o que eu acho que foi super positivo e até de feedbacks deles. Em primeiro lugar, eu acho que tem a oportunidade da equipe que foi a vencedora do desafio ser mentorada por Danoners e por executivos da companhia. A gente também, que eu acho que esse enfim, um benefício muito bacana. Todos os meses a gente tem a nossa reunião de resultados da nossa BU. Então, tem a parte de resultados e a gente traz alguns projetos interessantes. E essa equipe vencedora teve a oportunidade de apresentar para todos os executivos aqui da divisão e todos os Danoners os que eles trouxeram de solução para o nosso projeto da Quiteiras, e eu acho que isso realmente é muito bacana, ainda mais se você olha para um cara que está na faculdade, que ainda não sabe muito bem do mundo corporativo, o que esperar, é uma forma de trazer essa galera aqui para perto da gente. E, bom, a missão da Danone, como a gente sempre diz, é levar saúde através dos alimentos, né, para o maior número de pessoas que a gente pode. E a gente encabeça aí um movimento da revolução alimentar bem forte, vindo, né, do nosso CEO, Emmanuel Faber, e a gente estende aqui para o Brasil. E a gente sabe que para fazer essa revolução, a gente precisa dos nossos parceiros. Então, aí sejam as próprias corporações, a academia, que tem um papel essencial aqui, tanto de conexão técnica e tecnológica, mas também com a parte social, né, dos alunos e como que você prepara um profissional para atender essas necessidades aí das corporações e a sociedade como um todo. Então, é bem bacana. A gente está aqui empolgado para que a gente possa fazer mais desse tipo de conexões e o programa All for Food está sendo assim uma super experiência e uma conexão aqui ilimitada, eu diria, com pessoas que a gente realmente não tem acesso no dia a dia. Então, estou muito empolgada e acho que a Danone também está super feliz aí de fazer parte desse movimento. Obrigada. Nós que agradecemos, Juliana, muito obrigada aí da sua fala, muito bacana
bacana, né? O caso das quiteiras aí, muito inspirador, né? E eu passo a palavra ao João de Carvalho, né? Que ele é o gestor de estratégia e inovação digital da Cargill da América Latina e também um companheiro aí, né? De ajudar um pouco a gente a seguir um rumo aí. Então é muito bacana ele estar aqui com a gente. Por favor, João. Tamo junto, Silvia. Primeiro, agradecer a participação. Muito obrigado, pessoal. Acho que não teria fórum melhor para a gente contar um pouquinho sobre o All for Food e ter essa discussão do que o SciBiz, né? Que tem o objetivo justamente de conectar a academia das empresas, a gente como empresa que traz expertise técnica para os nossos clientes, para os nossos parceiros e com a missão de alimentar o mundo de uma forma saudável, sustentável e responsável, a gente precisa ajudar, tem o papel de ajudar e a entender quais são as demandas no mercado e trazer para a academia e tirar as pesquisas da academia, colocar no mercado, né? E no meio, entre esses dois, podem surgir startups, novos negócios. É nessa conexão que a gente tem apostado. A Cargill no Brasil a gente está presente tem 3 principais negócios, né, de nutrição animal, um de foods e um de agricultura, e principalmente com commodities e além de operações financeiras. E a gente tem trabalhado, tem alguns exemplos aqui de como a gente tem atuado com inovação aberta focado em universidades. Então, o nosso driver sempre é entender qual que é o problema que a gente está resolvendo, como que isso impacta a nossa missão, nossa estratégia, qual que é o melhor engajamento possível com os melhores parceiros possíveis, né? Então, um dos exemplos que eu queria trazer aqui é um primeiro engajamento que a gente fez lá com a professora Vivian, lá na FISEA, tem mais ou menos um ano, né? A gente falou, não, que até precedeu um pouquinho, inspirou um pouco o All for Food, né, Vivian? A gente falou, não, vamos fazer um Inovathon, a gente precisa trazer questões que estão acontecendo no mercado, que são desafios da indústria para os alunos, e aí a gente fez um challenge para os alunos, e eles desenvolveram ideias de startups durante um final de semana, e com mentoria, com apoio, a gente foi lá como jurado, foi super bacana e acredito que atingiu bem os objetivos da gente colocar a academia e as empresas juntos, né? Então, hoje a gente está um pouco no All for Food, vendo isso acontecendo de uma forma ainda mais estruturada, a gente dando mais alguns passos, né? E buscando mais como que a gente pode transformar mais pesquisas em negócios para resolver problemas da sociedade e questões que a gente quer, que a gente espera de um mundo melhor, né? Então, tenho muito orgulho desse engajamento que a gente fez. Alguns outros que eu queria citar, a gente fez logo que começou a pandemia, a gente fechou todos os restaurantes, né? A gente falou, nossa, como que a gente como que a gente pode ajudar o setor de food service a pensar em novas soluções? O mundo nunca vai ser igual, né? Ali a gente já sabia que ninguém sabia nada, né? Mas a gente suspeitava que aquilo poderia ter um efeito transformador muito grande. E a pandemia, assim, o lockdown, essas coisas começou em março, em abril a gente estava com um challenge rodando, pensando em novas formas de fazer food service que não fosse daquele jeito, né? E novas soluções. Então, na ocasião, a gente conseguiu estar junto com 40 parceiros da indústria, foi puxado pela USP lá de São Carlos, e várias soluções muito incríveis surgiram. Hoje, depois de alguns meses, quase 6 meses depois, tiveram 2 startups que surgiram lá, 2 ideias que surgiram lá, receberam investimento, estão rodando. Isso é motivo de muito orgulho, sabe? A gente vê que o pessoal realmente trabalhou em questões que tinham demanda e
estão seguindo os projetos, né? Recentemente, a gente fez um outro hackathon com a Unicamp, olhando o futuro da indústria de alimentos, né? Então, surgiram várias ideias muito interessantes, cada um desses tiveram mais de 400 participantes, e isso é uma conexão interessante com a universidade, mais com graduação, para a gente posicionar também a empresa nos programas de trainee, de estágio, né? E aí um pouco mais outras cidades que a gente tem atuado também, a gente, muito com o objetivo de apoiar, de apoiar startups e conhecimento acadêmico de base tecnológica. A gente está fazendo um programa de formação empreendedora, que a gente rodou em Uberlândia, Goiânia, BH e Curitiba. Então, chama Startup Tech, formando lideranças empreendedoras para trazer inovação em alimentos e alimentação saudável. Um outro programa que a gente tem feito. Nesse sentido de formar lideranças, a gente tem um programa global chama Global Scholars, para formar lideranças para alimentos e bebidas, liderança global, poucos países participam, o Brasil é um deles. Então, tem vários líderes ali, novos líderes sendo formados. E só para contar de mais 2 programinhas, um programa e uma inovação que a gente tem muito orgulho também. Tem um programa de Soja Plus para promover a produção de soja de forma mais sustentável e ambientalmente, social também, que a gente faz em parceria com algumas universidades. E uma outra coisa também, mais no nível de pesquisa, e esse é um dos principais motivadores pelo qual a gente está no All for Food. A gente tem algumas coisas, algumas patentes com algumas universidades, licenciamento de tecnologia, e a gente acredita que esse é um caminho muito bom, sabe? As empresas, elas têm a força de estar no mercado, de estar com canal, de estar distribuindo, de estar entregando, de estar transformando um conhecimento em solução, e os pesquisadores têm a expertise para desenvolver de fato, para transformar hipóteses em conhecimento comprovado, né? E a gente juntar esses 2 mundos, a gente acredita que tem muito potencial. A gente quer, daqui a um tempo, voltar aqui e estar com várias outras patentes em conjunto com pesquisadores, com várias outras tecnologias licenciadas, e a gente trabalhando junto, trazendo solução para o mercado e para a sociedade. Obrigado, Silvia. Obrigado, pessoal. Um prazer estar junto com vocês. Obrigado, João. Super bacana também sua fala. E, bom, a gente viu aqui alguns exemplos, poucos exemplos, né, de parcerias, a gente sabe que tem muito mais, né? Mas é um movimento muito bacana que está acontecendo, eu acho que é um movimento crescente, né? E agora a gente, olhando um pouco esse lado mais do setor privado, agora a gente vai olhar um pouco, né, o produtivo, e a gente vai olhar o outro produtivo, que é o produtivo intelectual, né? Então, eu queria um pouco chamar o Fausto, né, Makishi, que ele é do Instituto de Ciências Agrárias, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Ronei Fraga Souza, da Universidade Federal de Mato Grosso, e eles vão falar um pouco o que a academia pode oferecer, né? Então, é um pouco a nossa proposta aí, eu acho que para a gente tentar olhar os 2 lados um pouquinho. Na verdade, é um aperitivo, né? Um aperitivo do que a gente está pensando em fazer aqui com o All for Food. Por favor, Fausto. Boa tarde, gente. Obrigado, Silvia. Obrigado todo mundo. Cumprimentar a todos.
Complementar a organização do evento também, acho que bem legal promover esses encontros. Eu acho que esses encontros, esses eventos são uma das formas também de conexão, né, de promover essa conexão. Estamos aqui nesse fórum, então, pessoas de meios diferentes aí, conversando, e alguns interesses em comuns também. Eu acho que as empresas também expuseram bastante desses casos. Eu vou falar com o Ronei aqui, dentro do All for Food, que é esse programa mais guarda-chuva, um programa maior aí, que se divide em várias frentes, aí, uma delas é o desafio de startup. Uma outra iniciativa dentro do All for Food que a gente tem trabalhado, a gente está pré-lançando agora, né, é o Observatório. Né? Então, o Observatório All for Food, que traz como proposta, né, mapear, prospectar, entender onde que está esse conhecimento científico, de forma a tentar juntar essas pontas, contribuir com a junção dessas pontas. A gente está falando de conexão acho que é a chave para tudo, né? Então, promover a conexão nessa sociedade da informação, sociedade do conhecimento, é talvez a forma que você tem para criar valor, né? Então, as ideias estão dispersas e juntando essas ideias que a gente consegue criar coisas novas, né? Então, talvez não seja necessário reinventar a roda, né? Ou reinventar a roda várias vezes, a gente pode juntar partes, ideias que estão dispersas e criar coisas novas para a sociedade, para as empresas, de forma geral, e também para a academia. E o observatório, ele procura preencher um pouco desse espaço, né, dessa dificuldade que existe em relacionar esses dois mundos, né? Então, a gente sabe que existe algum gap entre esses dois mundos, que não é uma coisa tão trivial de resolver. E uma das coisas que o All for Food, dentro do observatório, procura contribuir é justamente com informação, né? Onde que está essa informação, onde que as pesquisas estão sendo desenvolvidas, quem são esses pesquisadores, ou o que está sendo desenvolvido. Então, é um pouco disso que a gente está tentando, né, resolver aqui com o observatório. Então, se a gente pensar que essa sociedade de conhecimento, ela trabalha com grandes volumes de informação, né? Então, eu estou lembrando, por exemplo, quando eu era criança, já faz um pouco mais de 30 anos, a gente tinha um negócio chamado Enciclopédia Barça, né? Enciclopédia Barça, para quem não conhece, para quem tem menos de 30 anos, é um Google impresso, né? Que ficava na estante enfeitando a casa. E aí, quando você queria consultar alguma coisa, você ia na Barça e procurava lá, né? Então, o que você queria saber estava lá na Barça disponível. Bom, o que mudou de lá para cá? O volume de informação que a gente tem hoje é muito grande, então existe uma dificuldade muito grande de saber processar essa quantidade de informação. Não cabe mais dentro de uma enciclopédia, de um livro, e aí você começa a ter um espaço para quem consegue processar essa informação, né, sistematizar e apresentar ela de forma otimizada, para as pessoas puderem aproveitar delas. Tanto é que negócios de grande sucesso, né, que a gente tem mais contemporâneo, só para ter uma ideia, nos 10 últimos anos, a gente processou da forma de informação escrita, mais informação do que toda a história da humanidade. Né? Então, tanto é que tem algumas empresas consideradas bem-sucedidas que se especializaram justamente nesse processamento de informação. Né? O Facebook, ele, de certa forma, ele faz isso, junta pontas. O LinkedIn junta pontas. O Tinder junta pontas. Né? Então, o Uber junta pontas. Né? Então, por que não pensar, então, num mecanismo que pudesse juntar essas pontas entre a academia e as empresas? Né? Então, o observatório ele surge também nessa perspectiva de conseguir sistematizar e conseguir organizar um pouco essas informações de onde estão, o que está sendo pesquisado, o que está sendo produzido, né? No caso específico de alimentos, na academia, no mundo inteiro. Tá? Então, é esse espaço que de certa forma, o All for Food, dentro do observatório, procura contribuir. Eu acho que o observatório, né, eu colocaria ele como uma organização de inteligência de mercado, mas de um mercado muito específico, que é o mercado de conhecimento. Então, se hoje você tem grandes players no mercado trabalhando com informação de mercado, relacionando empresa e consumidor,
Existe um outro mercado de conhecimento, um mercado de fatores aí que são estratégicos, que é justamente esse conhecimento, onde esse conhecimento está. E a gente procurou, tá construindo esse observatório a partir dessa ideia, né? Então, vou dar alguns spoilers aqui. Você sabia, por exemplo, que as pesquisas envolvendo tratamentos, né, para preservação de alimentos não térmicos, por exemplo, alta pressão, luz pulsada, ozônio, representam 8,5% da pesquisa em ciência e tecnologia de alimentos, dedicada à conservação de alimentos. A gente pode pensar também que embalagem ativa, nanoencapsulação, desidratação osmótica, utilização de plasma frio, são tópicos que mais crescem nos últimos anos na área de conservação de alimentos. Tá? Onde que estão esses pesquisadores? O que eles têm feito? Quais as questões eles procuram resolver? Um pouco do que o observatório tem a responder. Tá? Então, eu vou passar a palavra agora para o Ronei, que vai explicar um pouco como que o observatório pretende, né, resolver um pouco dessas questões aí. Gente, muito obrigado. Bom dia, boa tarde todo mundo. Obrigado, Fausto, pela maravilhosa introdução. E que responsabilidade, né? Falar após Danone, Nestlé, Cargill, Givaudan e o Fausto, e sabendo que a próxima falha da Vivia, eu estou aqui espremido. Eu estou espremido entre gigantes aqui. Mas vou fazer o meu melhor para tentar explicar como que se dá essa conexão, como que o observatório tem construído essa conexão, como que a gente constrói pontes entre o mundo dos negócios e a ciência, e especificamente a ciência das universidades, mas a ciência de maneira geral. Então, para tal, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que esteja todo mundo vendo aqui a minha tela. Então, quem quiser acessar esse dashboard que eu desenvolvi aqui, pode acessar nesse link aqui, rondeifraga.com/dash/2020_all4food_SciBiz. A gente tem dois caminhos naturais para você encontrar uma informação relevante. Esse caminho natural, o primeiro caminho é você consultar um especialista. Então, eu quero conectar a necessidade de uma empresa, de um negócio, com quem desenvolveu aquela tecnologia, aquele produto. Para tal, eu posso buscar um especialista. Então, é natural, eu quero saber sobre shelf life, então eu vou buscar um especialista em shelf life. Esse é o caminho tradicional. Contudo, esse caminho tradicional, o caminho do especialista, ele passa por algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que você tem, basicamente, uma limitação de escalabilidade. Então, quando um tópico de pesquisa é muito amplo, eu estou falando de 50 mil artigos, 10 mil artigos, 2 mil artigos, 200 mil artigos, o ser humano ele perde a capacidade de processar e sistematizar esse conhecimento devido ao volume. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar sobre como que um especialista vai interagir com um grande volume de dados, independente de qual seja o tópico. O segundo ponto é a ideia de que demanda tempo. Então, o especialista ele vai precisar de mais tempo para processar um volume razoável de dados que métodos alternativos. E, por último, é que um especialista ele tem uma formação e, naturalmente, a forma como ele vê a ciência, um tópico de pesquisa, parte de um ponto de vista, o ponto de vista de sua formação. Então, o que eu quero dizer é que a gente pode recorrer, se eu quiser responder a essas três perguntas aqui, qual área de pesquisa que está emergindo ou que é emergente? Qual pesquisador contratar? E qual patente eu vou licenciar, eu vou comprar? E quando eu recorro para responder essa pergunta por um especialista no meio de um universo com muitos artigos científicos, muitas patentes e muitos pesquisadores, eu tenho uma dificuldade técnica. Então, o caminho que nós do Observatório All4Food estamos seguindo é utilizar modelos computacionais, modelos que envolvem redes complexas, processamento de linguagem natural e métodos bibliométricos de maneira geral para
extrair resultado, extrair análises dentro de um universo de artigos científicos, de patentes, de pesquisas de grupos de pesquisas e de currículos de pesquisadores, para encontrar, então, estruturas de pesquisa que permitam responder as 3 perguntas. Qual área de pesquisa está emergindo? Qual pesquisador contratar? E qual patente comprar? Para tal, a gente pega agora os resultados que o modelo gerou, que os nossos algoritmos que usam um pouco de inteligência artificial, um pouco de redes complexas, um pouco de processamento de linguagem natural, e a gente valida essas informações com o conteúdo de um especialista, agregando, então, valor àquele conjunto de informações que os nossos modelos computacionais permitiram serem extraídas. Ok. Nosso case, então, aplicado com esses modelos computacionais, é tentar identificar qual que é a estrutura de pesquisa e como que acontece as subdivisões de pesquisa e o que existe de novo, o que está emergindo no campo de pesquisa de shelf life. Então, o primeiro cálculo que eu fiz aqui é tentar entender qual que é o tamanho do shelf life. Em um universo de 52 milhões de artigos científicos, nós temos 13.500 artigos e revisões sobre shelf life. E as publicações sobre shelf life, elas crescem aproximadamente 13% ao ano. O que significa ela crescer a 13% ao ano? Significa que a cada 5,6 anos, o volume de publicação sobre shelf life dobra. Agora, quando eu pego o Scopus como uma proxy do tamanho da ciência, eu naturalmente eu identifico que o Scopus ele cresce menos do que o shelf life. Faz sentido crescer menos porque você dobrar diante de 52 milhões de registros é muito mais difícil do que dobrar diante de 13.500 registros. Mas o que eu quero dizer é que o interesse em shelf life é um interesse maior do que o interesse na ciência como um todo. Então, nós estamos diante de um campo de pesquisa que é um campo quente, onde existe um interesse sobre shelf life. Então, qual que é o meu próximo passo? O meu próximo passo agora é tentar entender como que se dá esse crescimento. Então, esses cálculos de crescimento, eles estão representados aqui, e a gente vê que nós temos um volume de publicação, onde nós saímos em 85 de 30 artigos por ano sobre shelf life para 344 artigos por ano em 2019. Então, essa taxa de crescimento, ela é expressiva, mas ela por si não me diz muito, porque eu não quero só saber o interesse da ciência em shelf life. Eu quero saber em que momento a comunidade científica passou a identificar shelf life como um tópico importante, como um tópico central diante de outros tópicos que a ciência tem interesse. Então, o que eu fiz aqui? Eu, basicamente, calculei em que momentos existem rupturas sobre a taxa de crescimento do volume de publicação em shelf life. Então, a ideia aqui é a seguinte, olha, a partir de 85, eu tenho uma diferente taxa de crescimento, uma mudança de trajetória no volume de publicações sobre shelf life. Depois eu tive uma outra mudança de trajetória nas publicações, no volume de publicações sobre shelf life em 92. O que isso significa? Que a partir de 92, eu tenho um volume de crescimento de publicações sobre shelf life. Aqui essa diferença de inclinação é mínima. Eu não coloquei os dados da regressão segmentada aqui, porque acho que seria muito maçante. Acho que vocês iam querer fazer outras coisas que não enxergar os resultados de um modelo econométrico no começo de uma tarde, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer é que eu consigo identificar, olha, nesse momento do tempo, nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade acadêmica, a gente virou a chave e falou, shelf life é um tópico central, a gente precisa investigar shelf life, a gente precisa buscar soluções sobre preservação de alimentos. Ok. Então, sabendo que nós temos shelf life como um tópico relevante, como que eu posso identificar as estruturas das conexões dentro do campo de pesquisa shelf life? O modelo clássico, tradicional, que é aquele modelo
mais fácil é exatamente utilizar conexões, é utilizar a conexão da estrutura acadêmica, a conexão das citações, para construir quais tópicos são relevantes dentro de Shelf Life. Então, aqui nós temos uma rede das publicações até o ano de 85. Então, cada pontinho, cada nó da minha rede é um artigo científico. E se esse artigo está conectado com um outro nó, ou seja, um outro artigo científico, é porque houve uma citação. Só fazer um parênteses, eu posso construir essa citação de 3 formas diferentes. Cada uma das formas tem um sentido técnico para identificar novas tecnologias, para mapear a ciência. Eu não vou entrar nesse ponto aqui para não tornar a apresentação muito técnica, mas isso aqui é um ponto muito importante. A gente consegue ter resultados mais alinhados para um objetivo ou para outro objetivo, dependendo de como nós construímos essa rede. Essa rede das publicações até o ano de 85, ela é importante porque permite uma relação visual muito clara. Então, eu sei que aqui, esses artiguinhos aqui, eles têm uma relação muito específica. Nesses artiguinhos aqui, o Jackson é o cara mais relevante, quer dizer, esse paper é o paper mais relevante, e eu consigo identificar visualmente essas relações. Contudo, a rede visual, ela tem uma limitação. Qual que é a limitação? O aumento do volume de artigos científicos. Então, quando eu construí agora a minha rede, não mais até 85, mas agora com todos os artigos até 1990, já fica um pouco mais difícil identificar qual nó representa cada artigo, porque as conexões elas estão ficando mais densas. E aí eu fiz aqui um outro exercício. Eu coloquei a minha rede com todos os artigos científicos sobre Shelf Life publicados até o ano de 1995. O que aconteceu? Eu tenho uma rede ainda mais densa e está ainda mais difícil ter algum padrão visual. Esse raciocínio vai seguir, e aqui eu tenho 2000 e eu parei, eu não fiz mais redes. Qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? Quando nós lidamos com esse volume de publicação de 13.500 artigos sobre Shelf Life, a gente não consegue ter um padrão visual. Então, eu preciso recorrer a caminhos distantes desse modelo visual. Então, preciso recorrer à estrutura matemática para conseguir tirar padrão. Aí eu fiz um outro gráfico. Então, aqui eu peguei essa rede com esses 13.500 artigos e dividi essa rede, gerei um processo de clusterização, onde eu tenho grupos. Então, aqui cada grupo significa uma estrutura de pesquisa. Então, o grupo G01 significa um tópico de pesquisa. O grupo G19 significa outro tópico de pesquisa. O grupo G20 significa outro tópico de pesquisa. Então, eu só quero dizer que a gente está tentando, cada vez mais, identificar, olhar numa abordagem totalmente top-down. Numa abordagem que eu tenho um campo de pesquisa, uma área massiva, com volume de publicação sólido, com uma estrutura muito consistente de pesquisa. E assumindo o todo, assumindo esse campo de pesquisa de maneira geral, eu quero identificar quais são as subdivisões nesse tópico de pesquisa e, diante dessas subdivisões, o que é mais relevante, o que cresce mais, o que é mais próspero, qual que é uma área de pesquisa que já está consolidada, que os grandes problemas técnicos já foram resolvidos e que eu agora estou mantendo publicação para resolver problemas pontuais, problemas secundários. Eu quero responder a essas perguntas sem precisar ler 13.500 artigos. Eu quero responder essas perguntas simplesmente pela estrutura matemática das conexões, das relações entre as diferentes áreas de pesquisa, entre os diferentes autores, as diferentes instituições. Então, assumindo que eu estou aqui agora trabalhando com a estrutura das conexões, com padrões matemáticos, e que eu tenho 20 grupos, e que cada grupo representa um tópico de pesquisa, eu posso tentar fazer novamente um esforço visual. Então, será que se eu tirar aqui esses grupos, então eu vou tentar aqui tirar esses grupos para identificar algum padrão no famoso método olhômetro. Então, se eu seguir o olhômetro, eu vou pegar aqui, por exemplo, o grupo G16, e eu vou pegar o grupo G15, e eu vou pegar o grupo
G16, G15. Deixa eu pegar um outro aqui. G9. Então, será que eu consigo aqui visualmente dizer que as pesquisas que estão no grupo G9 estão crescendo mais ou menos do que o grupo G16, G15? Ainda está difícil. Então, eu tenho que passar por essa barreira. Então, como que eu consigo passar por essa barreira? Eu vou voltar aqui agora para o meu lado, para a minha aba do meu lado esquerdo, para tentar entender o padrão de todos esses grupos sem recorrer à análise visual. Como que eu consigo identificar esse padrão? Então, eu tenho aqui um grupo G01, que ele cresce a 14% ao ano. Esse grupo G01, ele tem 1.239 artigos. Esses artigos foram publicados, na média, no ano de 2013. E esse grupo tem 23 artigos altamente citados. Ou seja, aqui eu tenho 23 artigos influentes nesse grupo, no grupo G01. Então, qual que é a lógica de raciocínio? Se eu tiver aqui um grupo, eu vou pegar o grupo G16, por exemplo, que eu já sei que ele é relevante, tá? Por isso que eu peguei ele. Estou basicamente fazendo uma pequena trapaça aqui, tá? O grupo G16, ele cresce a 24% ao ano. E ele tem 112 artigos. Na média, esses artigos eles foram publicados no ano de 2015. E esse grupo tem 4 artigos altamente influentes, que influenciam o próprio grupo e também outros grupos. Então, eu posso selecionar aqui por taxa de crescimento. E aqui eu consigo dizer, caramba, então se G16 ele é um grupo que cresce, se ele está crescendo muito, o que significa? Que quando eu estava aqui nesse escopo de 2003 a 2006, eu tinha 2 artigos nessa área. E eu tinha 4 artigos até 2009. E, de repente, quando eu mudo essa janela temporal, fica nítido que existe aqui, de 2012 para frente, um maior interesse nos estudos sobre esse tópico de pesquisa. Mas, como vocês já devem ter percebido, eu estou falando muito sobre a coisa, entendo tudo sobre a coisa, mas eu não sei o que é a coisa. Eu sou o cientista médio mundial, eu sou o estereótipo do cientista que entende tudo sobre café e não sabe fazer café. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um método que vai ler as palavras. Eu vou pegar esses 1000. Deixa eu voltar aqui pelo grupo. Eu vou pegar o grupo G2 como exemplo. Eu vou pegar esses 1.156 artigos e eu não vou ler esses artigos. Eu vou utilizar as palavras-chave desses artigos e vou utilizar o abstract desses artigos. Aí eu posso seguir 2 caminhos. Analisar as palavras-chave por 2, 3 métricas diferentes. Esse é um caminho viável. Ou eu posso usar um algoritmo que vai ler o abstract de 1.156 artigos, vai extrair as non-phrases, ou seja, vai extrair uma ou mais palavras que têm um sentido técnico por trás. Para fazer isso, eu vou classificar a estrutura gramatical de cada palavra, eu vou aplicar um filtro linguístico que vai me mostrar quando eu tenho, por exemplo, uma preposição, um adjetivo e uma conjunção, isso representa um termo técnico. Aí eu vou gerar palavras-chave a partir da leitura dos abstracts. Esse é um outro caminho viável. Depois eu vou criar métodos de ranqueamento, de ordenação, para dizer quais palavras-chave representam aquele grupo e quais palavras-chave representam apenas aquele grupo e não representam outros grupos. Passando essa tecnicidade que não é tão interessante assim, eu consigo dizer, olha, o grupo G1, que tem 1.200 artigos, ele é um grupo muito focado em tecnologias gerais, é um grupo quase de educação científica sobre shelf life. Aí eu tenho um grupo G2, que é focado, então, que é um grupo que tem 1.152 artigos. Então, esse grupo cresce a 11% ao ano. Os artigos foram publicados, na média, em 2013. Ele tem 36 artigos altamente influentes. Eu consigo saber quais artigos são importantes para este grupo. E ele trabalha com processos não termais. Então, o que eu quero dizer agora? Que eu saí da esfera macro, 13.500 artigos, e eu estou descendo para um nível de capilaridade que eu consigo dizer o que cada grupo de pesquisa, cada núcleo de pesquisa faz, quantos artigos estão ali dentro, quais são os artigos, quais são os autores, quais são as instituições, quais são os países.
que representam cada grupo. Então, seguindo o exemplo do Fausto, a gente tem, por exemplo, o grupo G16, que é o grupo que trabalha com plasma frio, que ele cresce a 24% ao ano. Então, a comunidade acadêmica tem um forte interesse nesse grupo. Mas, além de crescer a 24% ao ano, ele tem só 112 artigos. Então, aqui está nascendo uma área de pesquisa que está começando a tomar força, que está começando a tomar fôlego. O que é muito diferente, por exemplo, do grupo G03, que é o grupo de Active Food Packing. Porque Active Food Packing já é um grupo sólido. Então, eu tenho aqui todo um conjunto de estudos que utilizam quitosana, nanotecnologia, óleos essenciais. Esse conjunto de pesquisa, esse grupo que está pesquisando nessa área, ele é um grupo muito sólido, porque eles estão conectados com 1.151 artigos. Então, o que eu quero dizer? Que a gente está sempre saindo de uma estrutura geral e conseguindo colocar uma lupa e descer a um nível de capilaridade que eu consigo dizer, ok, aqui eu bato o olho no que é um conhecimento emergente e no que é um conhecimento já estabelecido. Eu estou chutando, não posso falar pelas empresas que estão aqui, mas eu acho que as empresas querem um conhecimento emergente. Se eu pudesse chutar aqui e apostar, eu ia apostar que a Nestlé, a Danone, a Cargill e a Givaudan, elas iam tentar entender da estrutura e falar, calma lá, o que tem de novo aí? Então eu posso dizer que nessa estrutura, o que tem de novo aqui são os estudos sobre cold plasma, sobre desidratação osmótica, e eu tenho os estudos sobre Active Food Packing. Isso é o que tem de novo. Mas eu consigo dizer mais. Eu consigo dizer o seguinte, olha, existe um conjunto de métodos preditivos, modelos microbiológicos que têm um conhecimento sólido e um conhecimento e um nível de crescimento constante. Eu posso pegar aqui o G07, e aí a gente vai ver que os modelos preditivos, os modelos microbiológicos, eles têm aqui o seu espaço, porque não só do conhecimento emergente que a gente está falando, a gente está mapeando a ciência também. A gente está tentando identificar padrões. Então, eu consigo ver que toda a parte de food radiation, ela não está crescendo, é o grupo G09. Não cresce tanto quanto os outros grupos, mas que tem o seu espaço. E food radiation está muito presente em aplicações como cogumelos e condimentos de maneira geral. Então, assim, eu não vou entrar no detalhe de cada grupo, mas eu quero deixar a seguinte mensagem. A gente vai sempre sair de uma estrutura macro, de um tópico de pesquisa que uma empresa demanda, que um grupo de pesquisa demanda, e a partir daí a gente vai conseguir destrinchar e gerar as inter-relações para construir os diferentes tópicos de pesquisa. Mas eu não quero parar aqui, porque se eu parar aqui, eu estou fazendo um trabalho próximo a um pesquisador que está simplesmente mapeando a ciência. Eu quero ir além, então eu quero pegar cada um desses grupos específicos e agora focar no que esse grupo tem, o que eu tenho de novo nesse grupo. Então, quando eu pego aqui o grupo G16, eu consigo dizer quem são os autores mais relevantes. Eu vou fazer uma pausa aqui só para um detalhe, tá? Vocês sabem que a gente trabalha com dados, e aí tem que padronizar dados, e aí tem toda aquela dificuldade com a pessoa muda de nome, muitas vezes casa e o nome muda. Nesse caso, a pessoa não casou, mas o Kevin Kinnear, ele publica alguns artigos com Kinnear, K, e ele publica outros artigos com Kinnear, KM. Então, esses dois autores aqui, esses dois nós aqui, eles representam o mesmo autor, tá? Então, esse cara aqui é muito maior. O Kinnear está no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e ele é um dos pesquisadores mais relevantes sobre cold plasma. Então, estou no grupo G16 sobre cold plasma. Mas aqui não só, eu quero fazer uma seguinte análise, não só o autor mais bem conectado é importante para a gente, porque a gente pode estar querendo um autor que tenha uma consistência de publicação maior. Então,
eu consigo gerar a rede de relação de coautoria na perspectiva de qual autor tem mais citação, na perspectiva de qual autor é mais constante no volume de publicação, na perspectiva de qual autor é central para conectar mais autores, é central para conectar autores de diferentes instituições de pesquisa. Então, uma vez que a gente saiu da estrutura macro, saiu do tópico shelf life, chegou na subdivisão de 20 grupos de interesse. Aí você escolhe qual que é aquele grupo central que você deseja fazer uma análise refinada. E agora eu consigo dizer, olha, esses autores são os autores centrais, mas não só esses autores. Eu consigo calcular se a publicação desses autores, se ela é consistente. Se nós vamos trabalhar com autores que tenham um volume de publicação consistente ou com aquele autor que tenha contribuições seminais, contribuições que representam o pilar do tópico Cold Plasma. Então, a ideia é que o método de ranqueamento, o método de classificação, ele fica a critério do nosso objetivo. Quer dizer, o que nós desejamos investigar? Nós desejamos investigar o autor central pela principal contribuição, o autor central por ser mais constante, ou o autor central por ele ser mais bem conectado. Então, uma vez que nós temos essas diferentes possibilidades e a gente vai investigar essas possibilidades, o que eu posso fazer também aqui é tentar chegar em quais são as principais relações de colaboração entre universidades, ou no nosso caso aqui, as principais relações de colaboração entre países. Então, aqui eu tenho os Estados Unidos liderando as pesquisas sobre plasma frio aplicado à preservação de alimentos. O Brasil tem aqui algumas conexões. E aí eu tenho a condição de entender a estrutura de colaboração. Mas vamos lá, a gente pode ir além. Porque agora eu preciso saber quem são esses artigos. Eu gostaria de saber quem são esses artigos. Quais artigos são esses que representam a base da literatura sobre aplicações de plasma frio na conservação de alimentos. Então, eu tenho aqui os artigos do grupo G16, novamente, o grupo que investiga plasma frio na conservação de alimentos, e eu consigo olhar com calma cada um dos principais artigos. Eu vou só disponibilizar mais algumas colunas aqui, eu vou colocar o código DOI também. Então, agora eu sei que eu tenho esse primeiro artigo, esse artigo foi publicado no ano de 2014, eu tenho uma dinâmica de hub, de relevância daquele artigo, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas é um cálculo baseado em medidas topológicas, que eu calculo a relevância de um artigo dentro de um grupo, considerando a importância média dos artigos daquele grupo e ponderando pela importância daquele artigo em todos os grupos. E aqui eu tenho, os artigos mais relevantes estão ranqueados aqui, eu tenho o título do artigo, o código DOI do artigo, o abstract do artigo, e eu consigo fazer todas as buscas referentes a esse artigo para construir a minha análise. E posso, inclusive, listar pelos artigos que são mais importantes dentro da minha rede, os artigos mais citados internamente, os artigos mais citados entre todos os 20 grupos, e os artigos mais citados em toda a base de dados que eu estiver utilizando, seja ela Scopus ou Web of Science. Então, a ideia é que esse modelo de análise, ele é um modelo extremamente flexível, que a gente consegue moldar a análise para atender um objetivo ou outro objetivo. Eu posso seguir esse mesmo raciocínio e analisar outros grupos. Poderia entrar aqui e analisar os grupos sobre Active Food Packing, checar aqui quem são os autores mais bem relacionados, aonde que esses autores estão, quais universidades que eles estão, com quem que eles colaboram, quais são as frentes de pesquisa que eles atuam, quais países que investigam sobre Active Food Packing, quais são as relações, quais países se relacionam com quais países. Novamente, quais artigos representam esse tópico de pesquisa daí para frente. Só que tudo que eu falei aqui é uma parte substancial, contudo, a minoria do que a gente consegue fazer. Porque a gente consegue ir além. A gente consegue olhar quais são
os pesquisadores que investigam esse tópico, não apenas dentro dos 13.500 artigos. A gente consegue olhar para um retrato da pesquisa brasileira. Então, uma vez que a gente saiba qual o tópico de pesquisa emergente, por que não utilizar uma base de dados muito mais rica, muito mais ampla? Estou falando de acessar 6 milhões de currículos acadêmicos via a plataforma Lattes. E aí eu consigo extrair as relações de orientação, projeto de pesquisa, publicação de artigos, de patentes, que estão contidas na plataforma Lattes. Então, a gente consegue acessar 220 GB de informação sobre pesquisa e vida acadêmica para encontrar quem são os pesquisadores que, por exemplo, trabalham com... vou colocar aqui Food Radiation no Brasil. E aí você vai ter um retrato muito próximo da realidade, muito próximo do que é o universo da pesquisa sobre Food Radiation no Brasil, que busca informações em 6 milhões de currículos acadêmicos. Então, esse é um outro passo que a gente consegue acessar, um passo muito importante, porque você não mais está restrito ao nicho dos pesquisadores que acessam as bases de dados mais relevantes do mundo, como Scopus, Web of Science, dentre outras, mas eu consigo pegar aquele pesquisador que talvez não tenha um grande potencial de publicação, mas que é uma figura muito importante para orientar tese de doutorado, que é uma figura muito importante para orientar dissertações de mestrado. Então, esse lado das pessoas ainda está em desenvolvimento, vai ser disponível aqui nesse menu pessoas. E, por fim, a gente pode construir essa análise também para patentes, porque eu consigo gerar o mesmo conjunto de análises que a gente fez aqui para artigos voltados para a patente, tentando identificar agora não a patente mais relevante apenas, mas a patente emergente, aquela patente que tem potencial de se valorizar, de obter maior valorização. E um detalhe, a gente detectou em estudos passados quais patentes estão relacionadas à ciência básica, e como as patentes que estão relacionadas à ciência básica, como elas são potenciais candidatas a se tornar patentes com alto valor de mercado. Então, esse é um resumo do que a gente consegue fazer no observatório, esse é um resumo, basicamente, da minha trajetória de pesquisa, da minha carreira enquanto pesquisador, e o que vocês viram aqui é só uma parte do que a gente faz. Naturalmente, todas as análises de currículos de pesquisadores e de patentes, a gente ainda está finalizando a versão gráfica. Apesar dos algoritmos já estarem prontos, a versão gráfica a gente ainda está finalizando. Eu preciso de um pouco mais de tempo aqui no meu pequeno ambiente de trabalho, possivelmente assim, algumas horas isolado, para a gente conseguir fechar a segunda parte do observatório, que vai analisar patentes e vai analisar currículos acadêmicos. 30 minutos travado. Eu agradeço por todo mundo me ouvir por tanto tempo. Não é muito fácil, eu sei disso. E eu passo agora a palavra para a Vívia, que com certeza fará uma excelente apresentação. Já comigo, meu Deus, Ronei, que incrível! Muito pelo contrário, a responsabilidade maior é minha de procurar fechar aqui esse painel incrível, somado a cada um que já passou por aqui e pegando o bastão de você. E com algumas frases emblemáticas, para inclusive a gente deixar um tempo para se a audiência quiser interagir com a gente, vai ser muito especial. Eu queria resgatar aqui uma timeline. Há exatamente um mês a gente se lançava nesse ecossistema. No dia 16 de outubro foi a live, no Dia Mundial da Alimentação. A gente trouxe uma provocação de um movimento inédito, com proposta de valor, e hoje, uma proposta de valor que somava, que procura somar a diferentes outras ações importantes no ecossistema, e hoje, somando aos demais colegas que já registraram isso, graças aos Science Bis, a gente está aqui conseguindo trazer um pouco mais do que a gente se propõe. Então, na figura do professor Moacir, da Aline, do Bernardo, eu queria agradecer em nome da rede a todo esse espaço, apoio e atenção que nos foi dado. E dizer que o All for Food
valoriza cada uma das pontes, das trajetórias, das iniciativas que já existe, da conexão que a gente acredita entre a academia e o setor privado, e aqui agradecer a fala dos colegas que trouxeram cases tão interessantes, tão estimulantes, e que, inclusive, nos fazem sonhar para muito mais, a partir do que o All4Food se propõe. De uma conexão organizada, sistematizada da academia com o setor, com o ecossistema, por meio de uma ação inédita, que é o observatório, né, com essa capacidade de lupa que o Ronei tanto agrega para a gente, junto com um corpo que, dependendo da temática de interesse dos projetos que a gente for convidado a desenvolver, se soma com experts dessa rede que a Silvia Sais, no início, já pontuou. Temos hoje 22 centros de pesquisa somando, e que dá um poder dessa lupa de identificar quem está à frente, como, de que forma, movimentando a inovação no Brasil. E dessa forma, a proposta do All4Food é de procurar contribuir na redução de custos, na diminuição de riscos e de tempo das empresas no processo de inovação colaborativa, ao mesmo tempo que gerar novos negócios, claro, mas também trazer novos desafios para a ciência. E eu sempre insisto nisso, é o que também nos une aqui, formar uma nova geração de empreendedores, uma nova geração, mudar o mindset, aonde vai ser estranho quando não tiver conexão, onde a gente vai precisar batalhar por isso, vai ser ao contrário. E eu fico muito contente da gente estar nessa live aqui, nesse momento, trazendo um pouquinho mais do que a gente se propõe. Aonde o observatório vem com essa força total, mas para dinamizar as pontes que a gente se propõe a, não diria consolidar, mas estreitar, fortalecer da academia com o setor privado, a gente já vem com tudo também numa série de eventos. E daí, para terminar a live, eu queria chamar a atenção da audiência para o que vai acontecer daqui a pouco. Inclusive, graças ao Science Biz, a gente adiou, dada essa visibilidade que a gente teria hoje, estão abertas até amanhã as inscrições para o primeiro grande encontro que o All4Food quer fazer, trazendo... Opa, legal, Sil, obrigada. Trazendo para a jogada um outro ator fundamental quando a gente fala em inovação, nesse dinamismo do ecossistema, que são as startups. Então, a gente lançou, junto com Cargill, Danone, Givaudan, Mondelez, Nestlé, a Mintel, Liga, Emerge e esses demais 22 centros de pesquisa, a gente está assinando o desafio All4Food Startups. Conexão da indústria, universidade, tecnologia e vocês, as startups, não são todos bem-vindos. Dê uma olhada no nosso site, está aqui na descrição, basta colocar All4Food, e é uma realização course do núcleo de pesquisa, que a professora Silvia Sais é a nossa coordenadora, então também vocês conseguem encontrar. É muito fácil, tem um formulário muito rápido para lá. E agora, mais do que um desafio, a gente estruturou em 3 grandes encontros temáticos, começando em dezembro, na área de processos e qualidade. A gente está dizendo indústria 4.0, gestão de processos e essa nuance, toda essa linha. Pode mudar, Sil, por favor? Aqui tem um pouco mais de informações e já um spoiler, que dos 3 ciclos idealizados, a gente continua, então, em maio e em setembro de 2021, com outras 2 temáticas, em produto e em cadeia. Então, por favor, acompanhe nas redes sociais esse movimento. Se vocês estão envolvidos com a área de processo, indústria 4.0, gestão de processos e segurança do alimento, food safety, food defense, food fraud, se inscrevam. No nosso site tem lá um formulário, dá tempo ainda, é até amanhã, e uma programação riquíssima. Na primeira semana de dezembro, está sendo idealizada, e já tem lá alguns spoilers bem legais para participação. E lembrando, vai ser uma participação, já que a gente quer fomentar pontes, botar para quebrar essa conexão toda, a gente, nessa programação, grande parte é aberta ao grande público. E tem uma programação reservada para as startups que serão selecionadas. Tá bom? E para encerrar, ia passar a palavra para a Silvia, queria agradecer em nome de toda a rede que está aqui com a gente,
muitos dos quais também aqui na audiência agora, que fizeram, né, Silvia, esse sonho acontecer, dessa conexão inédita, colaborativa e ativa da academia com o setor, e que a gente espera que mais gente se conecte a nós. Muito, muito obrigada. Bom, eu só tenho aqui agradecer vocês aí, eu acho que foi... E a Vivian, principalmente, a Vivian é a grande idealizadora de tudo isso, e ela vai atrás, e é incrível, realmente, como ela conseguiu mobilizar um monte de gente, e toda essa conexão aí, na verdade, tem o papel dela aí importante nisso. E foi muito legal, assim, essa apresentação, porque, no fundo, a gente viu um pouco, né, como as empresas estão trabalhando com essas conexões pontuais, né, de fazendo uma série de atividades super bacanas, né, como que ela está introduzindo, né, essa pontezinha, né, mas eu acho que é o que a Vivian falou. Eu acho que no futuro vai ser um negócio assim, vai ser não pensado fazer alguma coisa sem essa ponte já consolidada, né? E acho que a apresentação do Ronei, ela mostrou uma coisa que eu acho que é essencial, né? Quer dizer, vamos mapear quem que já está trabalhando, vamos priorizar, ver, né, como que eles estão priorizando as pesquisas, identificar essas pessoas e ir atrás dessas soluções. Então, acho que a academia, ela tem um monte de gente trabalhando com um monte de coisas, mas falta ali fazer realmente essa priorização, identificar e depois ir atrás, né? Onde está esse pesquisador, onde está esse centro de pesquisa que tanto interessa para uma empresa que está preocupada em garantia do alimento, em segurança, etc. Como que eles estão fazendo isso e por que eles estão fazendo isso, né? O que a sociedade está demandando. E acho que eu não posso deixar de falar aqui no final, é que, na verdade, a gente tem um papel importantíssimo, a gente tem aqui na nossa mente as prioridades da ODS. Ou seja, e eu acho que a cadeia de alimentos é que, na verdade, ela cumpre com todos os objetivos, lá está dentro da cadeia, que é renda para o produtor, esses exemplos que vocês deram do leite, as quitandeiras, a carne, todos os exemplos aí tem ligando essa questão da sustentabilidade do alimento, a sustentabilidade econômica e a questão social. E eu acho que essa é a nossa missão. Vamos juntar pontes, vamos melhorar, e eu acho que a gente tem um momento assim que a gente tem que refletir muito sobre essas questões, né? Até que ponto a gente realmente está, a academia, favorecendo um crescimento sustentável do nosso alimento, né? Então, eu queria agradecer muito, vocês não sabem como é importante para nós saber a demanda da sociedade, a demanda das empresas, e essa demanda bacana, sabe? Que é olhando justamente o que a gente está comendo, como que a gente está comendo, e até que ponto a gente está olhando a parte lá final da cadeia, o produtor rural, como que a renda dele nesse momento. Então, eu acho que agradeço muito, agradeço todos aí, Fausto, Ronei, a Juliana, a Estela, o João, que já ajudou muito a gente aí todo esse período, e a Juliana, que apresentou também. Agradeço também a oportunidade do Moacir, né, que abriu espaço para a gente aqui. E então, eu acho que é isso. Eu não sei se a gente abre para espaço, eu acho que não tem mais tempo, né? Eu acho que a gente tem que encerrar agora, né? Então, eu não sei, Vivian, você quer falar mais alguma coisa? Então, senão a gente vai terminar aqui. Agradecer. E acompanhe, tem muita coisa por vir pela frente. Vamos com a gente, né? Conectem-se vocês também com a gente. Obrigada, gente. Tá bom, tá, até mais. Tchau. Obrigada.